Cara, uma das coisas que eu mais curto ao acompanhar uma determinada obra são as várias teorias feitas pelos fãs que tentam adivinhar os próximos acontecimentos, encontrar uma solução para determinado tema e por aí vai. Eu sempre vejo os comentários dos vídeos aqui no canal e sempre tem alguém com alguma teoria ou ideia que faz sentido relacionado à história, e tendo isso em vista, eu resolvi criar um post lá na aba comunidade há mais de um mês atrás, se eu não me engano, pra galera colocar ali teorias ou previsões do que acham que vai acontecer em Boruto. Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer algumas dessas teorias que vocês mandaram e comentar por cima, seja concordando, discordando, adicionando mais pontos, enfim, só deixando claro que não são teorias ao pé da letra, super construídas e com uma base enorme. Não, são apenas algumas teorias rápidas que a galera mandou, bem curtas, e aí eu vou comentar por cima e desenvolver mais caso eu concorde ou discorde. Então, se for novo e conhecer o canal agora, cara, eu te convido a se inscrever no canal. Aqui eu tô sempre trazendo conteúdo relacionado a Boruto e ao universo de Naruto como um todo, e eu tenho certeza que se você curte esse universo e essa obra, você vai gostar muito do canal, então já se inscreva aí. E caso vocês gostem do vídeo, mano, e puderem deixar um like, eu realmente iria agradecer muito. Vocês sabem que eu dificilmente fico apelando e forçando vocês a dar o like ou a se inscrever no canal. Geralmente eu prefiro entregar o conteúdo primeiro, mas realmente faz muita diferença, mano, quando vocês deixam um like e gostam do vídeo e aí curtem, porque a plataforma entende que vocês querem receber mais conteúdos como esse. Então, se vocês puderem deixar o like ao final do vídeo, se gostarem, iria ajudar demais. Mas bora lá então para a primeira teoria que me mandaram lá na aba comunidade, que foi o Eric da Silva. Ele diz assim: minha teoria é que os novos desenvolvimentos que vão acontecer em diante possa ser o Mangekyo da Sarada e as novas habilidades do Boruto. E mano, ótimo comentário. Eu tenho alguns pontos aqui bem interessantes pra comentar, principalmente se tratando do Mangekyo da Sarada, porque atualmente na comunidade de Boruto, na fandom de Boruto, meio que já se tornou um mito toda vez que você fala de Jogan, de time skip, de Mangekyo da Sarada. Só que esses dias, antes mesmo de começar a fazer esse vídeo aqui das teorias que vocês mandaram, eu tava pensando muito com relação ao Mangekyo da Sarada, porque como eu acabei de comentar, hoje em dia, se você comparar com antigamente, muita gente nem costuma mais comentar e se aprofundar sobre Mangekyo, sobre time skip, sobre Jogan, porque meio que já se tornou lendas, não que não vão acontecer, mas a galera já tá esperando há tanto tempo que acaba não dando tanta bola pra esse tipo de assunto. Só que, como eu disse, eu tava pensando muito sobre a questão do Mangekyo da Sarada nessas últimas semanas, né, nesses últimos dias, e mano, eu vou te falar que tudo que gira em torno desse olho não é tão simples quanto você pensa, porque se você acha que ele tem mais chances de aparecer só daqui a bastante tempo, eu sinto te dizer que tem vários problemas com relação à aparição do Mangekyo da Sarada no mangá daqui a muito tempo, que eu já vou comentar, e também se você acha que ele vai aparecer logo, também tem muito problema com relação a isso, e eu vou me aprofundar mais um pouquinho para vocês entenderem do que eu tô falando. A gente sabe que Boruto, a série Boruto, trabalha essencialmente em duas mídias, sendo o mangá e também o anime. No mangá a gente tem os acontecimentos principais ali, que posteriormente são adaptados na animação, que costuma ter uma liberdade bem maior, fazendo jus ao subtítulo Next Generations, e aí vai desenvolvendo vários personagens, dando mais liberdade e mais foco para outros times além do time 7, para o próprio time 7, para outras aldeias, outras vilas. A gente está tendo atualmente, quando esse vídeo está sendo lançado, um arco lá na aldeia da Névoa, mas como o mangá é uma mídia que está mais à frente, os principais acontecimentos acontecem lá primeiro, ou seja, quando o Mangekyo da Sarada chegar, vai chegar primeiro no mangá. E por que eu tô falando do mangá? Porque ele é o grande problema com relação ao despertar desse doujutsu da Sarada. Já não é mais segredo pra ninguém que o mangá, ele se concentra basicamente ali nos plots principais, como o Boruto, o Kawaki, a Kara, os Otsutsukis, os ciborgues do Amado, o próprio mistério em torno do Amado, e dificilmente outros personagens, os personagens de apoio,
tem destaque. Para vocês terem uma noção, o Mitsuki e a Sarada, personagens muito interessantes que fazem parte do time do protagonista, já nem aparecem direito no mangá praticamente. Eles já chegaram a ficar quase um ano fora do mangá recentemente e ficaram todo aquele tempo lá quando o Boruto, Naruto, Shikamaru, Kawaki estavam lutando contra o Koji na floresta de fora. O último destaque que eles tiveram como um todo foi na luta contra o Boro, um dos momentos mais legais de Boruto até aqui. Eu acho muito legal aquela luta onde eles conseguem dar um destaque para cada personagem ali do time 7 tem um papel importante contra o Boro, a Sarada, o Boruto, o Kawaki, o Mitsuki, principalmente no anime, né, onde eles conseguiram dar um destaque maior pro Mitsuki ali. E depois dessa luta eu lembro que na época eu fiquei pensando, mano, esse é o caminho, esse é o futuro da série. Você consegue dar espaço para todos os personagens eventualmente. Óbvio que eu já tinha ciência que o Boruto sempre seria o foco junto do Kawaki, mas naquele momento, na época em que saiu esse capítulo há bastante tempo atrás, eu fiquei muito animado. Só que depois meio que eles ficaram de fora. A gente sabe que passaram alguns acontecimentos importantes, como a queda ali do Ishiki, a própria construção do Koji como um vilão, a apresentação do plano dele de vingança, do Daemon, da Eida, mas é um fato que o mangá ele se concentra basicamente no núcleo principal, que tem o Boruto e o Kawaki como foco, além do Koji, a Eida e o Daemon. Atualmente o Daemon nem tanto, mas enfim, vocês entenderam do que eu tô falando. E pensando nisso, eu parei para pensar, cara, qual seria o melhor momento do Mangekyo da Sarada chegar? Porque se vocês pararem para pensar, esse Mangekyo, quando ele chegar, vai ter que dar um foco na Sarada por alguns capítulos, nem que sejam pouquíssimos, mas precisa dar, porque para Sarada despertar o Mangekyo, ela vai precisar passar por um trauma muito grande, essencialmente vendo alguém próximo a ela morrer, seja o seu pai, a sua mãe, algum amigo. Ela terá que ter um foco inevitavelmente, porque o Mangekyo não é como os Tomoi, digo, a evolução normal dos Tomoi, é um processo bem mais profundo e que traz um trauma psicológico pro personagem bem maior do que tudo que ele já sentiu desde quando despertou o Sharingan. Então inevitavelmente sabemos que quando a Sarada despertar esse olho, quando esse olho chegar no mangá, ela vai ter que ter um foco, desde ela sofrendo pela morte da pessoa amada e despertando o Mangekyo Sharingan até a sua vingança, porque eu não tô querendo dizer aqui que a Sarada ela vai tentar se vingar, no caso matar a pessoa que assassinar alguém que ela ama bastante, como algum amigo, ou seu pai, ou a sua mãe, mas é certo que ela vai querer ir atrás dessa pessoa para tentar algum tipo de justiça, porque quando o personagem, quando o Uchiha, ele desperta o Mangekyo Sharingan, esse olho chega juntamente de um forte desejo de buscar alguma coisa, seja algum objetivo, alguma vingança. O personagem ele sempre tem algo em mente, porque é próprio despertar dele, junto de tristeza, ódio ao ver a pessoa que você ama morrer, ela traz com você um sentimento de buscar alguma coisa. Como eu falei, pode ser vingança, pode ser algum outro objetivo relacionado a algum tipo de justiça na ótica do personagem, mas vai trazer essa vontade. Dificilmente a Sarada vai despertar o Mangekyo Sharingan e beleza, vai ficar por isso mesmo, o próximo capítulo já vai ser outra coisa. Não, ela vai precisar ter foco duas vezes. E por que eu tô falando de foco duas vezes? Como eu falei, primeiro quando ela despertar o Mangekyo e depois quando ela despertar o Mangekyo Eterno. E eu não tô aqui pra discutir como a Sarada pode conseguir a luz eterna, isso aí vai ficar pra um próximo vídeo, mas o fato é que a Sarada não vai ficar cega, mano. Eu acho muito difícil que ela fique cega por muito tempo. Caso ela acabe despertando o Mangekyo e fique cega por um tempo, eu dificilmente acho que ela vai ficar cega pra sempre. Ela é uma das personagens mais interessantes da obra, provavelmente vai ser Hokage, né? Vai ser a próxima Hokage, provavelmente. Então ela não vai simplesmente despertar o Mangekyo Sharingan pra ficar cega, ou então dificilmente ela também não despertará o Mangekyo Sharingan, ou seja, ela vai despertar o Mangekyo Eterno. Então a personagem vai precisar ter dois momentos de foco, um quando ela despertar o Mangekyo Sharingan e o outro quando ela for despertar o Mangekyo Eterno.
que também é um momento bem importante, cara, não é qualquer coisa, você simplesmente atinge um patamar muito elevado e pouquíssimos Uchihas chegaram a esse nível. O próprio Sasuke teve todo um momento ali quando ele despertou o Mangekyo Eterno em Naruto, então a Sarada ela vai precisar ter 2 momentos de foco, não necessariamente no mesmo espaço de tempo, é óbvio, e claro que o despertar do Mangekyo vai ser muito mais importante do que o despertar lá do Mangekyo Eterno. E voltando ao grande problema do despertar desse olho no mangá, como eu falei, o mangá ele é muito focado no Boruto, no Kawaki e nos plots principais. Para Sarada despertar o Mangekyo Sharingan, provavelmente isso vai acontecer no meio de uma batalha, onde ela vai ter um foco ali por uns 2 ou 3 capítulos, derrotando o seu inimigo ou a sua inimiga e, enfim, meio que tentando ali mostrar o poder dela ao despertar o Mangekyo, alguns quadros mostrando ali como ela ficou ao despertar, né, esse olho e após o sofrimento de ver a pessoa que ela ama morrer, porque é uma maneira rápida de você passar por isso. 2 capítulos que eu acho que é o mínimo para você dar um foco para Sarada quando despertar esse olho, já é metade de um volume praticamente. Então provavelmente isso deve acontecer no meio de uma batalha, onde você já mostra uns quadros da Sarada ali sofrendo pela pessoa que morreu, você já mostra ela despertando o olho, mostrando o poder dela e todo o ódio que ela tá sentindo, terminando a luta, e você pronto, já deu todo o foco principal para Sarada, porque se você for enrolar isso tudo, se você for mostrar a Sarada despertando esse olho fora de um combate onde ela não tá num palco, num momento ali, numa situação para mostrar esse poder e ter um foco nela, você vai estender isso muito, e eu não enxergo o mangá dando mais de 3, 4 capítulos focando na própria Sarada. E se for muito pouco capítulo para focar num momento tão importante da personagem, isso não vai ter quase peso algum, e por mais que eu saiba que o anime sempre vai expandir e dar maior desenvolvimento para todos os acontecimentos principais do mangá, esse não é o caso, porque não tô falando dele ser melhor desenvolvido no anime, eu tô falando de ser bem feito. O mangá não pode simplesmente chegar lá e dar um momento meia boca para esse momento da Sarada. Precisa de no mínimo ali uns 2 ou 3 capítulos bem feitos, focados inteiramente na personagem. E eu não enxergo isso acontecendo tão cedo, porque a gente já tá no meio de um plot muito tumultuado, onde a gente já teve a Eida chegando em Konoha. Ao final ali da luta contra o Code na floresta, a gente tem a apresentação aí, teve a apresentação nesse último capítulo, né, pelo menos levando em conta a data que eu tô lançando esse vídeo, a gente já teve a apresentação da nova Delta construída pelo Amado, então é muito difícil que a Sarada receba esse foco, né, receba esse olho que consequentemente daria um foco nela tão cedo. E por que eu acho que também é muito difícil dela receber daqui a muito tempo? Porque daqui a bastante tempo, quando o time skip já tiver chegado e Boruto já tiver numa fase muito avançada da história, dificilmente o mangá vai parar para dar esse desenvolvimento para Sarada despertar o Mangekyo Sharingan no momento onde creio eu que o Boruto já estará num patamar bem mais elevado e o plot vai se concentrar muito mais nele, no Kawaki e em outros personagens, tendo o Mitsuki e a Sarada dali como suporte, mas claro, não é no mesmo nível de importância, porque o mangá nunca deu esse mesmo nível de importância pros 2 personagens, o Boruto sempre tá ali acima, então eu acho muito pouco provável que o Mangekyo da Sarada chegue tão cedo, chegue logo, eu acho que vai demorar um tempinho, mas eu também não acho que vai demorar muito, porque como eu acabei de comentar, é bem problemático você apresentar o Mangekyo da Sarada quando a história tiver num momento muito avançado, com vários personagens ali em conflitos, muitas coisas acontecendo. Eu acho bem difícil, a não ser que a Sarada, e no caso o mangá, ter mais destaque para Sarada e também para o Mitsuki, por exemplo, e eles sejam personagens que estão andando juntamente ali com o Boruto na trama principal. Aí faria sentido você parar para dar um destaque maior para ela, mas como eu falei, eu acho que vai ficar no meio termo. Eu não acho que a Sarada vai despertar o Mangekyo Sharingan logo, acho que vai demorar um pouquinho, mas também não acho que vai demorar muito. Creio eu que vai ficar no meio termo, vai demorar um tempinho, vai ser resolvido esses próximos acontecimentos do mangá. Eu diria que um momento bom pro Mangekyo da Sarada chegar seria no primeiro arco, né, num dos primeiros arcos ali pós-time skip, onde a trama estaria afunilando, ela estaria evoluindo cada vez mais e seria um ótimo momento para você já despertar o Mangekyo da Sarada, talvez também dar um foco ali no Mitsuki e bum, você já segue adiante e não tem esse problema de ter que dar esse foco para personagem mais para frente quando as coisas estiverem muito mais agitadas. Mas de qualquer forma, o meu alívio é o próprio anime.
que tá sempre desenvolvendo ali os personagens de uma forma muito boa, e também, no caso, como estamos falando da Sarada, a própria evolução do Sharingan dela foi muito bem mostrada no anime. Até agora, na data desse vídeo, eles não mostraram, né, eles não trouxeram a evolução da Sarada pro terceiro Tomoe. Enfim, então essa é a minha grande esperança. E para concluir os meus comentários relacionados a esse lance do Mangekyo da Sarada, eu vou trazer um exemplo para vocês. O Chidori, na luta contra o Boro, não foi mostrado no mangá o treinamento da Sarada, ela simplesmente apareceu ali dominando a técnica. Isso ficou para cargo do anime mostrar. Da mesma forma, a gente tem o terceiro Tomoe, onde a Sarada já estava ali mostrando que tinha alcançado esse patamar, e o anime até agora, na data desse vídeo, ainda não mostrou os 3 Tomoe. Provavelmente está aguardando aí para um momento especial onde a Sarada vai despertar esse nível do Sharingan, ou seja, isso já mostra como o mangá costuma trabalhar. Ele simplesmente taca as coisas lá, as técnicas, a maior parte das técnicas dos personagens, e pronto, eles não mostram muito o treinamento dos personagens. E no caso do Mangekyo da Sarada, eu acho que será uma exceção, porque você simplesmente não pode tacar lá ela com o Mangekyo Sharingan sem mostrar a pessoa que morreu para ela despertar esse Mangekyo. O sofrimento dela é bem diferente. Eu acho que seria um tiro no pé do mangá simplesmente tacar lá o Mangekyo na Sarada pós time skip e pronto. Por isso que eu falei que precisa ter um desenvolvimento, e isso é um grande problema, tendo em vista o ritmo frenético do material do mangá. Mas tá aí, é isso que eu penso sobre o Mangekyo da Sarada. 15 minutos, esse vídeo vai ficar bem longo, mas beleza, porque eu tô me divertindo bastante. E vamos prosseguir aqui com duas teorias, né, 2 comentários bem parecidos, por isso que eu vou juntar e vou comentar como se fossem um só. Que primeiro é o do Alexandre Rosa, ele diz: minha teoria é que o Jogan aparece agora e ele vai treinar com o Sasuke. O desenvolvedor do mangá deixa um grande ponto de interrogação agora. E o outro é o do Cristiano Ribeiro, ele diz: pelo fato do Boruto ser Otsutsuki puro, agora ele vai conseguir usar o jogo na sua totalidade. Na minha humilde opinião, ele seria limitado igual o Kakashi foi. Mas beleza, bora por partes aqui. Vamos falar primeiro da chegada do Jogan no mangá. Como eu falei no início do vídeo, toda vez que você fala de Jogan, time skip ou Mangekyo da Sarada, é sempre muito complicado, porque a galera já tá de saco cheio. Simplesmente ninguém sabe quando isso vai chegar, e parece que qualquer comentário em cima desses pontos, né, dessas paradas que a gente ainda não sabe quando de fato vai chegar, parece um grande mito, uma grande invenção, falácia, chame como você quiser. Só que falando do Jogan, cara, eu chutaria que ele não vai demorar para chegar, e eu tenho uns pontos bem interessantes relacionados a essa minha opinião. Não tô querendo dar esperança para ninguém, como eu falei, eu sou só um fã e tô teorizando aqui em cima de uma outra teoria, dando os meus comentários, mas o fato é que, como eu falei, é inevitável a gente não conseguir sair desse clichê de ficar falando sempre das mesmas coisas, porque o Jogan e o time skip, por exemplo, são coisas que a galera quer muito ver, então é muito difícil você ficar muito tempo sem comentar. E sobre o Jogan, tem um detalhe bem interessante no capítulo 67 do mangá, quando o Momoshiki revive o Boruto e eles ficam lá naquele outro plano conversando. O Boruto, em um dado momento, ele pergunta pro Momoshiki sobre aquela profecia que ele fez com relação aos olhos azuis do Boruto tirar tudo dele, tudo de mais importante. O Boruto pergunta então se ele não estava se referindo à morte dele, porque ele já tinha morrido, e o Momoshiki ri, debocha e diz que não era sobre aquilo que ele estava falando, mas que esse momento chegará em breve e que o tempo se aproxima. E tipo assim, a gente já teoriza há muito tempo que essa profecia do Momoshiki tá ligado ali ao Jogan, ao despertar, talvez o fardo que esse olho vai trazer pro Boruto. Então a fala dele de que esse momento se aproxima, eu não acharia que é apenas uma fala aleatória de um personagem, porque a gente poderia simplesmente ignorar isso. Não necessariamente isso poderia dizer que o Jogan tá chegando. Por que acreditar no Momoshiki? No caso, não é nem necessariamente ter confiança, e sim que não tem como saber quando isso vai chegar, porque quando ele fala que o tempo se aproxima, vai saber quando isso vai ser. Mas levando todo o contexto em consideração, eu não descartaria que de fato, literalmente, o tempo tá chegando, o tempo do despertar do Jogan. E por que eu tô falando isso? Vamos pegar todo o contexto dessa situação. O Boruto tinha morrido e depois voltado à vida. Agora ele é um Otsutsuki 100%. O que significa que vai acontecer mudanças na sua vida por ele ter atingido um novo estágio. As coisas não serão como antes. O próprio Kawaki agora recuperou o Karma e tá com os poderes do Ishiki. O Shikamaru mesmo admite que
que eles não têm como controlar mais o Kawaki de tão poderoso que ele tá agora. E o Boruto, agora que atingiu a forma 100% Otsutsuki, também vai subir o nível do seu poder. Então as coisas não serão como antes, agora ele é um Otsutsuki 100%. E a gente também tem que levar em consideração o Koji, porque, cara, o Koji, ele tá naquela jornada dele pra conseguir retirar os limitadores implantados pelo Amado. Na data que tá saindo esse vídeo, o capítulo 69 ainda não saiu, então a gente ainda tá naquela parte onde a Ida chega em Konoha e dá de cara com o Amado, e o Koji ainda quer retirar os limitadores. E, mano, quando o Koji retirar o limitador, ele vai ficar bem poderoso, porque pro mangá tá focando muito nisso, é porque realmente é um fator que vai fazer muita diferença. E querendo ou não, o Koji é um vilão que ainda vai ficar aí por um tempo, não faz sentido você apresentar um vilão como o Koji e deixar ele aí por pouco tempo. Provavelmente ele ainda vai ter uma vida útil bem longa no mangá. O que significa que ele vai ter que conseguir fazer frente ao Kawaki, que ele não conseguiu no último encontro deles, no finalzinho do encontro ali, quando o Kawaki recuperou o Karma e conseguiu usar os poderes do Ishi, que ele já estava bem mais poderoso com o Koji, mostrando que estava superior, e o Koji se deu conta que ele não poderia mais esperar e precisava retirar os limitadores. E sendo um dos vilões principais de Boruto atualmente, é certo que o Koji vai ficar muito mais poderoso ao retirar os limitadores, tanto por estarem focando muito nisso e dando muita importância, deixando claro que é uma parada que vai fazer diferença, quanto também por ele ser um dos vilões principais, o vilão principal ao lado da Ida e do Daemon. E quando a gente para pra pensar na cicatriz do Boruto, muita gente teoriza se ela vai acontecer no momento em que o Boruto desperta o Jogan, outras pessoas acham que não serão o mesmo momento, mas eu acho que tem grandes chances de sim, de ser o momento onde ele desperta esse olho traz grandes problemas para o adversário, e o adversário vai lá e tenta arrancar esse olho. Eu acho mais provável que seja o próprio Koji, mano. Faz muito sentido que seja as garras do Koji, não acho que seja coincidência a cicatriz do Boruto e o Koji ter aquelas garras enormes lá que fazem um buraco profundo. E como eles provavelmente ainda vão ter mais encontros pela frente, eu acho muito provável que essa cicatriz seja feita de fato pelas garras do Koji. E se vocês pararem pra pensar, o Koji ainda não conseguiu se estabelecer como um vilão de fato. Ele provavelmente, né, a obra tá meio que escancarando aí que ele vai ser o principal antagonista dos protagonistas nos próximos capítulos, nos próximos arcos, mas cara, ele levou bastante dificuldade no finalzinho daquela batalha ali na floresta contra o Boruto, contra o Kawaki, e acho muito difícil que isso não mude quando ele finalmente se libertar dos limitadores que o Amado implantou, porque ele é o principal vilão a partir de agora e ele precisa ficar poderoso, mais poderoso ou então do mesmo nível que o Boruto e o Kawaki. E uma boa forma de você dar um destaque pro Koji finalmente é quando ele for libertado desses limitadores, mostrar que ele tá acima de todo mundo, mano, derrotando cada personagem e deixando ali uma situação bem desconfortável, uma situação onde a gente consiga enxergar na figura do Koji um verdadeiro inimigo, uma verdadeira ameaça. E nessa situação, levando tudo em conta, tudo que a gente está conversando, eu acho um cenário bem plausível, antes do time skip, o despertar de algo tão importante quanto o Jogan, e na passagem de tempo ali, o Boruto meio que estudar esse olho, né, tentar controlar, enfim. Porque se a gente levar em consideração, se a gente criar um cenário hipotético de que é o próprio Koji que vai fazer essa cicatriz no Boruto tentando se livrar do Jogan, é porque o Jogan vai ser tão problemático que nem o Koji sem os limitadores vai conseguir dar conta, ou então vai achar uma ameaça. Então seria uma justificativa ali, né, seria justificável ele tentar arrancar o Jogan do Boruto. E se a gente parar pra pensar ou tentar imaginar que, beleza, vamos supor que o Jogan do Boruto chegue no último arco ali, nos últimos capítulos pré-time skip, e seja numa batalha contra o Koji, onde ele desperte o Jogan, porque é o último recurso para você tentar parar o Koji, que vai estar muito poderoso ao se livrar dos limitadores. E mano, quem acompanha o canal aqui sabe que eu não costumo viajar muito, inclusive todo aquele arco, né, toda aquela batalha do Koji na floresta contra o Boruto, o Kawaki, eu já tinha teorizado 3 meses antes uma situação onde essa batalha poderia acontecer fora de Konoha. Enfim, eu acertei muita coisa que aconteceu, então vai que eu acerte agora. Eu acho sim muito provável que o Jogan chegue ali antes do time skip, ali no último arco, nos últimos capítulos antes do time skip. Não tô cravando, eu acho que é uma possibilidade forte. Eu vejo muita gente falar
que o Jogan vai demorar ainda pra chegar, pode ser, mas eu não acredito que o Jogan vai chegar no finalzinho do mangá. É um olho tão importante que eu dificilmente acho que eles só vão explorar ele no final da história, mano. Não faz sentido nenhum você não aproveitar o potencial desse olho do Boruto em diversas batalhas e colocar ele só no final do mangá. Eu acho muito difícil. Pode até não chegar, né, nos últimos capítulos ali antes do time skip, e eu posso errar sim nessa teoria, beleza. Mas eu não acho que vai chegar no final do mangá de fato. Acho que se não chegar antes ali do time skip, no último arco, nos últimos capítulos antes do time skip, eu acho que ele chega ali um pouco depois do time skip, ali no meio de alguns arcos, né, após alguns arcos do início ali da passagem de tempo. Mas basicamente essa é a minha visão sobre o Jogan. É bom lembrar que geralmente a história ela toma caminhos mais simples. Teorizamos muito sobre a ressurreição do Boruto e foi de uma forma bem mais simples que a gente estava imaginando. Então eu não creio que eles vão inventar muito nessa cicatriz do Boruto. Acho mais provável que seja o Code com as suas garras e tentando se livrar do Jogan. Eu acho que eles não iriam desperdiçar essa cicatriz no momento ali onde simplesmente o Boruto ainda não tem o Jogan, não tem nem sinal do Jogan, e aí o Code vai lá e arranha o olho dele. Eu acho que eles vão deixar pra isso acontecer no momento mais simbólico, como por exemplo o Code tentando arrancar o Jogan, que pode ser despertado ali no momento onde o Boruto precisa muito dele pra tentar parar o Code muito poderoso após se livrar dos limitadores, mas é só teoria, mano. E pra concluir, o Vitor Fonseca falou: pelo decorrer da história e o que o autor falou numa entrevista sobre fazer Boruto ser em torno de uns 30 volumes mais ou menos, creio que para tristeza de muitos a fase clássica vai ser maior que a Shippuden. Dito isso, talvez o avanço temporal seja perto do fim da história e não algo no meio. Cara, confesso que eu já pensei nisso, eu já pensei nessa possibilidade, mas eu acho que não por alguns motivos. O primeiro é porque eu lembro, né, se eu não me engano, foi o Ikemoto que disse há um tempo atrás que a fase mais madura do Boruto não estava tão longe, mas ele quis dizer com aquele ponto da história, então não dá pra saber mais ou menos quando o time skip iria chegar, porque como você falou, pode acontecer o time skip, né, da fase mais madura dos personagens representar uma parte menor da história. E caso Boruto esteja chegando no seu final, caso seja 30 volumes, o Ikemoto poderia estar se referindo a essa fase, né, adulta dos personagens, mas de fato representaria uma parcela menor da história como um todo, porque se for de fato 30 volumes, já passamos da metade, então inevitavelmente, se forem 30 volumes, aí o time skip, a fase mais madura dos personagens, seria, né, representaria ali a menor parte da história se comparada à primeira fase. Mas eu acho que isso não vai acontecer, cara, porque, mano, possivelmente esses 30 volumes aí vão ser estendidos, engloba muita coisa você terminar uma série como Boruto, que não é uma série que vai mal, mano. O anime, por exemplo, é um anime que faz bastante sucesso, traz bastante lucro em números, e o mangá de Boruto, cara, levando em conta onde ele é publicado e por ser um mangá mensal, eu não acho que ele tem um número de vendas péssimo, eu não acho que seja ruim, e no final o que vai mandar na duração da série de Boruto é a disposição, né, dos autores de continuar produzindo e o lucro, né, cara, porque qualquer série só continua com lucro, e a série Boruto como um todo, levando em conta as duas mídias, dão bastante lucro. Só resta os autores, no caso o Ikemoto, que é o desenhista, e o Kishimoto, que é o roteirista e o dono da marca, né, o criador da marca, só basta eles quererem continuar. No caso de Naruto, o Kishimoto já queria terminar a série, ele não queria prolongar mais, então vai saber se eles vão querer estender a série de Boruto ou por quanto tempo eles vão querer continuar produzindo. O Kishimoto, querendo ou não, ele tá envolvido ali no roteiro do mangá, mas não é algo que puxa tanto ele quanto antigamente, quando ele fazia as duas funções, né, quando ele também ali desenhava. Então eu não sei se serão 30 volumes, porque pra gente tentar adivinhar aí a duração da primeira fase, né, e comparar com o time skip, a gente precisaria ter um número praticamente exato ali de volumes que o mangá teria, mas como eu falei, eu não acho que serão 30 volumes, eu acho que será um pouco mais. Mas sim, é possível que a fase mais madura dos personagens, né, no time skip, seja menor que a primeira fase, mas isso não significa que será pouca coisa, não significa que a gente não terá muito do time skip sendo mostrado. Boruto já vai fazer 6 anos que está sendo publicado o mangá, então se a gente tivesse, sei lá, mais 4 anos de mangá
com o time skip na fase mais madura seria menor que a primeira fase, mas ainda daria pra saber bastante coisa, daria pra mostrar bastante coisa, enfim. Eu não vou me alongar muito porque o vídeo já tá com quase meia hora, mas cara, eu me diverti bastante falando mais livremente nesse tipo de vídeo. Eu achei bem legal ler as teorias lá que a galera mandou e comentar aqui num formato mais livre e de quase 30 minutos que vai dar, né, aí de vídeo. Mas considere aí meio que uma compensação por eu não ter sido tão frequente nas últimas semanas. Minha rotina tá muito pesada, mas cara, logo logo a gente tá voltando aí à frequência de sempre. Eu realmente espero que vocês não achem que eu tô mentindo, mas de fato tá bem difícil aí a rotina, mas tô com vários projetos em mente relacionados a Boruto, né? Eu vou voltar o quanto antes a falar do anime. Não quero que vocês achem que eu não estou falando do anime por conta de hype ou algo do tipo, porque eu sempre trouxe conteúdo relacionado ao anime mesmo quando o hype não tava lá em cima. E querendo ou não, os vídeos onde eu falo do anime sempre representou uma quantidade de views menores do que os outros vídeos de teorias e comentários sobre outras coisas. Então não, mano, de fato, eu só não tô trazendo mais vídeos sobre o anime porque tá difícil a minha rotina, eu tô estudando bastante, tá bem complicada. Vocês já até notaram que a frequência caiu como um todo no canal, mas logo logo eu vou voltar a falar tanto do anime, vou trazer mais teorias sobre o mangá e também vou trazer bastante conteúdo sobre Naruto. Eu fiz um vídeo aí falando da Guerra Ninja, um vídeo que eu gostei bastante, e eu vou trazer mais conteúdos sobre Naruto, conteúdos também leves, diferentes. Eu quero dar uma variada aqui no canal. Acho que um canal também não se faz só de conteúdo muito sério. Eu acho que alguns conteúdos variados, mais leves, são bem interessantes, e ali você aproveita e faz uns comentários legais e dá pra se divertir e entreter bastante. Basicamente é isso. Se gostou, cara, se inscreva no canal, por favor. Se você tá assistindo até aqui, eu acho que você gostou, então se inscreva no canal, isso ajuda muito, além do like, mano, que é muito importante, tão importante quanto. Isso ajuda muito o vídeo a ser impulsionado. 30 minutos, eu não esperava fazer um vídeo tão longo, mas foi bem divertido e eu gostei bastante. Eu acho que deu aí pra eu comentar bastante e, enfim, não precisei correr com nenhum assunto. É isso, muito obrigado se você assistiu o vídeo todo, eu vou ficando por aí, até a próxima, fui!